Olá, tudo bem? Eu sou a Damares, aluna estudante da Universidade Univale, do curso de Letras. A disciplina que eu estou estudando e apresentando esse trabalho, né, sobre a disciplina, é a disciplina Estágio Supervisionado. A minha professora é Mari Wali e esse é o plano de aula, aula 2, com enfoque, né, no gênero jornalístico midiático. Então, a gente vai entrar no foco do que são mídias sociais. Mídias sociais, elas são websites e aplicativos de comunicação que conectam pessoas em todo o mundo. Eu acredito que todo mundo tem alguma rede social, até porque está assistindo essa aula, ou enfim, já teve, né? Porque as mídias sociais, elas estão transformando a comunidade global em realidade. O que é isso? Está todo mundo conectado de alguma forma, com acesso a notícias, informações, né? E 1/3 da população mundial está sim nessas plataformas. Aqui a gente tem algumas das mídias sociais mais utilizadas no mundo. Essa daqui é o Facebook, ao lado o Instagram, ao lado do Instagram o Snapchat. A quarta imagem azul aqui é o Twitter, com um passarinho. A quinta é o WhatsApp. E a sexta é o LinkedIn. Mas eu estive pesquisando, a rede social mais utilizada no mundo hoje é o WhatsApp. Sites de notícias. Quem acessa sites de notícias aí? Hoje a gente tem bastante site de notícia, sempre carregado de informações, noticiários, eventos, né? Matérias. E a gente vê o quanto essa migração ocorreu, né? Porque anteriormente, alguns anos atrás, existia apenas jornais e as empresas de jornais, elas precisaram também se reinventar, porque o mundo globalizou de uma forma tecnologicamente, né, boa, consideramos assim, e as empresas de jornais, de revistas, todas elas precisaram se adaptar, precisaram entrar nesse mundo também digital. Hoje a gente tem aí bastante sites de notícia. Eu, por exemplo, sou uma que acessa bastante a Globo.com, o G1, né? O G1 hoje ele tem especificamente para cada estado, se eu quiser, se eu precisar me atualizar sobre o estado de Santa Catarina, sobre o município, né, ao qual moramos, a gente consegue ter atualizações inéditas no site. Então vamos lá. Aqui eu queria ler um exemplo de notícia em página web. Olha só. É uma notícia até que recente, tá? Pra gente ter uma base do que é uma notícia com fonte de dados, tá? Com referências. A manchete é o seguinte: pão francês sobe quase 17% em 12 meses, ou seja, um ano, segundo o IBGE. Um dos principais itens do café da manhã do brasileiro está bem mais caro e subiu 2 vezes mais do que a inflação dos últimos 12 meses. Olha que interessante. É uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. O pão diário, né? Acredito que, enfim, a gente vai se adaptando com a economia, mas o pão ele subiu muito. É isso que a manchete quer nos apresentar, nos contar. Aqui a matéria, dentro da matéria aqui, né, conta o seguinte: um dos principais itens do café da manhã do brasileiro está bem mais caro. O jornal Hoje mostrou que o preço do pão francês
subiu 2 vezes mais do que a inflação nos últimos 12 meses, chegando a quase 17%. Produtos do setor de panificação, como um todo, tiveram uma alta de 8% em média. Aí aqui tem alguém relatando, né? Eu tenho 10 anos de experiência com padaria e a gente nunca tinha visto uma alta tão significativa no acumulado de tão pouco tempo. O que pesou mais, a pandemia? Com certeza, e a guerra da Ucrânia também pesou muito, porque eles são fornecedores muito fortes de trigo. E a maioria do trigo usado no Brasil vem da Argentina, e para a Argentina estava compensando mais exportar para lá do que para a gente, explica Matias José de Oliveira, dono de uma padaria. Aí aqui abaixo tem mais uma referência, ó. Após uma forte crise enfrentada em 2020, né, que foi o ano da pandemia, e 2021, o setor tem voltado a recuperar forças e teve um crescimento de faturamento de 5,79 bilhões, 19,5% em análise comparada a janeiro e maio de 2022, frente ao mesmo período de 2021, diz Paulo Meneghelli, presidente da ABIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Então aqui a gente conseguiu ter o exemplo de uma notícia na página web, né, na Globo.com, a gente encontrou essa notícia. E a gente tem dados ali, né, referenciais, que foi o IBGE, foi uma organização brasileira que fez essa pesquisa e que aí eles chegaram nessa porcentagem de aumento. Aqui abaixo também, o Paulo Meneghelli, que ele é presidente da indústria de panificação e confeitaria, ele nos passou dados também. Dados o quê? Com referências, né? Com garantia de que essa informação ela é verdadeira, ela é real, certo? Então aqui, gente, eu tô falando da importância das fontes de informação nos dias de hoje. O que são fontes de informação? Elas são recursos em diversos suportes que atendem às necessidades de informação dos usuários. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre atualizada sobre o clima. Como que eu sou atualizada sobre o clima? Anteriormente, eu costumava ver sempre um jornal, né? Assistir o jornal na televisão e ficar informada sobre, né, como é que vai ser o tempo da semana, se vai chover, enfim. E agora, a minha fonte de informação é imediata. Eu acesso o meu celular e eu pesquiso clima-tempo, coloco meu município e já tenho toda a previsão da semana. Eu consigo ter acesso até se vai chover pela manhã, ou se vai chover pela tarde, ou à noite. Mas isso é exemplo de fonte de informação, né? Base de dados, catálogos de bibliotecas, repositórios institucionais, livros também são fontes de informação. Patentes, teses, enfim, são inúmeros, né? Mas, entrando nessa parte de gênero jornalístico midiático, também podem ser categorizadas como formais, que são o quê? Publicações de editoras, periódicos científicos, e informais. Informais é o que é? Comunicações, contatos pessoais, mensagens eletrônicas, entre outros. Aqui, ó. Fake news, como eu já disse na aula anterior, é uma notícia falsa. É algo que está sendo compartilhado, que está sendo, né, transmitido pro leitor, mas não é verdadeira, certo? Não existe base de informações, não existe referências, não existe comprovação. Então a gente tem que cuidar muito com os veículos de informação por conta disso, tá? Aqui tem uma notícia, ó. News, urgente. Vacina contra HPV
pode causar mudança de gênero sexual, afirmam especialistas. Aí aqui abaixo, mais uma nova descoberta sobre os efeitos colaterais da vacina. Enfim, tem aqui, né, o restante da notícia, mas eu nem vou ler. É fato, gente, que isso é uma fake news. Se não tem informação com base, né, com dados comprovados do governo, não tem nenhuma referência aí, né, de um médico, de um profissional da saúde, não tem como disparar essa notícia aí, sendo que não houve nenhum comunicado, né, nacional, algo do tipo. Então, essa informação aqui, ela é fake, tá? Agora aqui, uma das milhares de notícias que são sempre compartilhadas no WhatsApp, né? Aqui, ó, a mãe mandou pro filho, provavelmente, né? Ovo aumenta o colesterol. Aí, daqui a pouco, a mãe para de fazer ovo, né? Que o filho gosta muito, enfim. Porque ela viu essa notícia no WhatsApp e tá compartilhando com todo mundo. Não consultou nutricionista, não consultou nenhum profissional, não pesquisou na internet. Se pesquisar na internet uma referência disso, de algum profissional desse meio da nutrição, vai ter que o ovo não aumenta colesterol, mas aí tá disseminando a fake news no WhatsApp, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com os veículos de informação, porque da mesma forma que eles são benéficos, eles também podem, né, nos prejudicar. Então agora que vocês entenderam o que é uma fake news e a importância, né, de referência de dados, da informação ser comprovadamente verdadeira, eu quero que vocês realizem uma pesquisa, né, de uma notícia com referência de dados governamentais. Por exemplo, aquela do pão, aquele exemplo do pão, do aumento do pão conforme o IBGE, é uma notícia com referência de dados governamentais, né? Por que eu estou dizendo que ela é verdadeira? Porque isso foi comprovado, foi pesquisado, foi levantado, né? Essas informações, não foi uma conclusão individual de alguém, certo? E depois que vocês realizarem a pesquisa, né, da notícia, eu quero que vocês justifiquem por que essa notícia é verdadeira. Por que a gente deve acreditar nos dados fornecidos pelo tal órgão. E eu quero daí, né, que tenha informações legais do mesmo, tá joia? E aqui, gente, eu deixei um manualzinho para vocês verificarem, tá? Quando forem procurar a notícia, vocês consultem aqui, ó. Como identificar notícias falsas. Importante, né? Considerar a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão de contato. Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques, isso é fato, né? Mas, qual que é a história completa? Verificar o autor. Faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Fontes de apoio. Fontes de apoio, você pode clicar nos links, né? Verificar se a informação oferece apoio à história. Verificar a data, gente, muito importante. Ali a notícia que eu peguei é a notícia de setembro, tá? Deste ano. Então, ter esse cuidado. Porque acontece muito do pessoal ficar repostando notícia muito antiga. E não é mais relevante, né, na atualidade. Então tem que ter essa visão também. Uma notícia muito antiga acaba que não é mais notícia, né? Já virou um acontecimento, mas que não é mais relevante nos dias atuais. Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Gente, em manchetes acontece muito isso. Ironia.
crítica, né? Humor. Então, tem que analisar bem para ver se isso não é uma piada. É preconceito? Avalie seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. Consulte especialistas, pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito, tá bom?